Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouquinho mais sobre a sua família. Fique com a gente, aproveite bem esse momento. Sou o pastor Alexandre, pastor e professor aqui do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da vida familiar, da educação e vivência pessoal. Então, bom proveito, não esqueça de compartilhar, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para que possamos fazer cada vez mais e melhor. O assunto de hoje é segurança digital. Estamos aqui com o nosso convidado, Christian Gassen, UTI aqui do Colégio Concórdia, também já bateu muita continência nesse mundo, depois a gente vai falar um pouquinho com ele e vai nos explicar um pouco como podemos fazer a navegação segura na internet. Fiquem com a gente, aproveitem e fiquem bem. Muito bem, Christian Gassen, mais uma vez aqui no nosso programa fazendo uso do nosso espaço para conseguir incentivar, orientar e também trazer algum conhecimento para as nossas famílias. Segurança digital. Olha que a gente vê cada coisa nessa gurizadinha que fica em casa sozinho, de madrugada, e o pai pensa que ele está seguro. Tudo bem, Christian? Tudo bem, pastor. Oi para todo mundo de casa. Eu sou o Christian, eu sou UTI do Colégio Concórdia, sou formado em técnico em informática, sou tecnólogo em gestão da tecnologia da informação e recentemente estou terminando uma pós-graduação em computação em nuvem. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre segurança digital. Tudo bem, pastor? Tudo jóia. Tu falou em segurança em nuvem, me lembrei que foi tu que me explicou como é que funciona esse negócio de nuvem, porque em casa a gente pensa assim, tá, mas eu botei os meus dados do computador, minhas fotos, meus trabalhos, meus arquivos na nuvem. Será que tu está navegando numa rede aérea ou fixo em alguns sinais que ficam vagando pelo espaço? Não, né? São servidores que são colocados em vários locais separados do Brasil e até no exterior, dependendo do lugar, para que fique em segurança. Se der problema num servidor físico que existe, os nossos dados estão em algum lugar, vai estar registrado em um outro lugar também. Por isso que custa tão caro, né? Guardar os nossos arquivos em nuvem. Mas isso é feito com bastante segurança, né, Christian? Sim, mas depende. Se você pegar um provedor que lhe garanta segurança, um provedor que tenha nome, por exemplo, se você pegar um provedor que tenha nome, por exemplo, Google, Amazon, Microsoft, são provedores que lhe dão com certeza de segurança e que seus dados não serão perdidos. E que dependendo da segurança deles, ninguém vai conseguir invadir. Porque se você parar a pensar, quem é mais seguro? O meu computador lá de casa ou o computador do Google? Eu acho que o deles é um pouquinho maior. Pode ser, eu também acho. O investimento em segurança que uma Google consegue colocar dentro de um servidor é muito maior do que o meu PC em casa, né? Então certamente os meus dados vão estar muito mais seguros lá com eles. Christian, quando em casa a gente está navegando na internet, eu costumo dizer para as crianças aqui na escola de que se tu está na internet com as janelas e esse termo Windows, né? Janela, ele remete muito bem à ideia do que significa navegar na internet. Quando tu abre uma tela, tu está vendo o mundo, porque não tem limites aonde que tu pode ir através da tela de um computador por causa da rede internacional de computadores. No entanto, essa janela ela também faz o serviço ao contrário. As pessoas podem enxergar para dentro da tua casa porque a janela está aberta, então quem está fora também entra. Como é que poderia ser para um pai em casa ter certeza de que seu filho está seguro? Ou não é possível ter certeza de que o filho está seguro navegando na internet? Certeza a gente nunca tem, porque a tecnologia é uma coisa muito variável. Porém, todos os cuidados devem ser tomados, né? A primeira coisa, ter um antivírus decente, pago, instalado no computador do seu filho, já é um passo muito importante. Vamos fazer uma pausa aqui. Antivírus pago. A gente vê tantas ofertas de programas que a gente baixa no computador e aí ele dá uma opção de marcar lá, dizer assim, abaixa esse arquivo e esse programa e você ganha o Avast, estou fazendo propaganda aqui não, né? Mas assim, você ganha um antivírus de graça. Esses antivírus de graça, eles servem para alguma coisa?
Em partes, porém o antivírus gratuito, a atualização da base de dados de vírus, de coisas infecciosas para o computador, não é atualizada na mesma frequência. Ele não funciona na mesma intensidade que o antivírus pago funciona. É exatamente essa a diferença. A intensidade que ele vai atuar em sua máquina. Exato. Quando eu tinha um antivírus pago por muito tempo, eu precisei formatar o meu computador umas 2 vezes ao longo de uns 3 anos. Agora fazem 7 anos, mais até, que eu tenho antivírus pago. Todo ano eu renovo a assinatura, ele é opcional para 3 ou 4 máquinas, né? Eu tenho um antivírus muito bom. Eu nunca mais precisei formatar a máquina. Troquei o computador, continuei com a mesma assinatura e eu continuo usando ele sem nenhuma interrupção, sem travar, sem nada. Né? Às vezes o pai chega lá, o filho diz assim: pai, o meu computador não funciona mais, eu tenho que formatar ele. Das duas, uma. Ou o guri estragou mesmo, ou ele está acessando o site de coisas que não deve acessar, que encheu o computador de vírus. O antivírus impede, inclusive, de acessar esse site, né? Com certeza, com certeza. E se você tem um filho que você quer gerar segurança para ele, não basta só você colocar no antivírus. Você tem que colocar uma senha nesse antivírus para que ninguém possa mexer, só você ou o técnico responsável pela sua rede de casa. Tem também uma opção que é o controle aos pais. E o Bez ia perguntar isso. Esses dias aqui na escola a gente queria acessar o Face e não pôde no laboratório, que tinha um tal de Curupira instalado lá. Que negócio que é esse? Isso. São programinhas, software, às vezes até no seu roteador já existe nativo nele. Mas isso é uma coisa que você teria que entrar em contato com um técnico para ele fazer a instalação, porque não são soluções fáceis. Porém, são programinhas que você instala no seu computador e ele bloqueia todo tipo de conteúdo malicioso do computador do seu filho. Pornografia, violência, incitação ao uso de drogas. Essas coisas que a gurizada olha e o pai nem sabe. Até mesmo redes sociais. As redes sociais, querendo ou não, são para adultos, adolescentes, adultos, para quem entende o que está acontecendo lá. Para quem entende que pode ter pessoas com más intenções dentro dessas redes sociais. Crianças, não é muito bom acessar as redes sociais porque tem opinião de pessoas de todo mundo, pessoas com boa índole e má índole. Então é muito complicado. Os pais têm que estar sempre sabendo o que seu filho está acessando. Quando a gente pensa na quantidade de informação que uma criança tem à sua disposição, é muito mais do que muitas fazem a comparação, né? De que o imperador romano, num período antigo, que tinha à disposição e conquistou vários continentes, né? E agora a criança tem isso na palma da mão e não sabe como lidar, às vezes, com isso. É muito perigoso. O risco, às vezes, não pela qualidade da informação, mas talvez pela quantidade de informação. E a rede social abre a janela para entrar muita coisa que a criança não sabe lidar. Né? Não sabe lidar. Tem algum exemplo aí, Christian, de algum programa que a gente pode indicar para o pessoal de casa para colocar no computador das crianças para que elas tenham um pouco mais de segurança? Esse que o senhor falou, o Curupira, é um programa ótimo e ele tem um custo muito baixo. Porém, se você chamar um técnico na sua casa para ele dar uma olhada no seu aparelho roteador, a maioria dos aparelhos roteadores roteadores do Wi-Fi que você tem em casa, eles já vêm nativamente o controle aos pais incluído no roteador. Tem essa opção no roteador? Tem essa opção. É mais fácil, então. Isso, só que você teria que ou ter conhecimento para mexer em roteador ou contratar um técnico que saiba lidar com isso. Quando em casa a criança está acessando algumas coisas que não deve, tem aquela historinha, né? Que escutou os passos do pai chegando, bateu a mão no trinco da porta, ela ligeirinho desliga, ou muda o site ou fecha a janela. Tem um tal no histórico, né? Que acaba deixando um rastro digital que o pai pode inclusive monitorar. Mas o meu filho apagou o histórico. Certo, apagou o histórico, mas tem como saber o que foi navegado, né? Tem. E até uma situação bem interessante, para que isso não aconteça, o usuário utilize apenas, o seu filho, no caso, tenha um usuário privado para ele no computador, ele é com acesso restrito. Este usuário ele vai ser permitido apenas a fazer algumas coisas. Por exemplo, excluir histórico, ele não vai poder. Acessar sites que ele não deve, ele não pode. Baixar joguinhos, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir acessar apenas o que está permitido. Umas crianças às vezes têm mais conhecimento do que os pais em informática e acabam dando um nó no uso popular da palavra,
ludibriando, enganando seus pais, dizendo que não tem problema, não é bem assim, pai, né? Assim como a gente não sabe algumas questões e precisa aprender para sobreviver nessa vida, é importante que os pais tenham esse conhecimento de informática para aprender, inclusive, a defender seus filhos nessa questão do uso das redes sociais, da internet, de acessar sites mais perigosos. Tem uma modinha na gurizada aí de dizer que acessou a Deep Web. A Deep Web, para quem está nos escutando, é uma expressão que se usa para as questões mais ocultas da internet, aonde dizem, né, ninguém consegue chegar lá tão fácil, de venda de armas, sequestro de pessoas, a questão de uso de drogas e a comercialização desse tipo de coisas. A gente não faz ideia do que acontece lá porque é muito difícil de chegar até lá. Mas tem crianças que têm muita curiosidade para isso. Vale a orientação. Vale também que o pai saiba o que acontece nesses meios para não se pegar por surpresa que daqui a pouco o filho mudou o comportamento, está tendo umas amizades meio perigosas, né? Umas atitudes e uns vocabulários que não são comuns dentro de casa, ela está consumindo isso na internet. Não é tão fácil assim, né, de acessar essas deep webs, como se diz. A gente comenta bastante sobre o que é a deep web. Imagine um iceberg. Todo mundo sabe como funciona um iceberg. Que a maior parte dele, 80% do iceberg, está para baixo da água. Uhum. E para cima da água tem apenas 20%. Exato, um bloco de gelo. Né? Isso. Esse bloco de gelo que é visível é o que a gente consegue acessar na internet, que é permitido, que está dentro da lei. Uhum. Popular. O que qualquer um pode pegar um computador com internet e acessar. O que está abaixo, esses 80%, é tudo aquilo que foi bloqueado lá de dentro, que não é permitido, que está lá ilegal, que é a parte obscura da internet. E nem tudo seria de forma ilegal, violento, perigoso, pernicioso. Pode ser inclusive documentos que são oficiais de corporações, talvez militares ou até políticas, governamentais, e que ninguém tem acesso, a não ser quem consegue realmente invadir esses espaços. Mas isso é coisa de gente grande, né? Isso, com certeza. É completamente ilegal acessar esta parte da internet. Área restrita. Isso, exatamente. Já é um lugar que foi separado para ter coisas que não é para ter. Não é, claro que uma vez na internet sempre vai estar lá, não tem como mais excluir. Porém, elas acabam ficando em rios submersos, escondidos, né? Uhum. E se realmente o seu filho está falando em acessar a Deep Web, que acessou a parte escura da internet, fique preocupado. Vá atrás e veja o que ele está fazendo. Porque lá, normalmente, as pessoas que acessam esta parte da internet são pessoas com más intenções. A gente imagina que isso não esteja acontecendo na casa de ninguém, né? Inclusive, com certeza. Porque isso deixa um rastro digital e existem autoridades policiais, inclusive, monitorando esse tipo de navegação e pode causar problemas até para a família, que no final das contas um computador, uma identificação de internet, um registro de usuário é sempre feito em nome de um adulto. Ele tem sempre um CPF atrás de um nome que aparece na internet. Até porque eu fico preocupado quando vejo crianças aí de 8, 9 anos que dizem assim: pastor, tu já acessou o meu canal da internet, meu canal do YouTube? Mas tu tem canal do YouTube? Sim, eu tenho. Mas foi tu que criou? A minha mãe fez pra mim. Não pode. É perigoso. É uma coisa muito séria. É a mesma coisa que deixar uma criança sozinha no centro de Porto Alegre. Eu já falei isso numa outra entrevista aqui com a Ana Cláudia Camargo, que a gente comentou, até podem procurar os nossos programas anteriores, sobre meu filho quer ser youtuber e agora? Pega ele na mão e vai junto, né? Não tira o computador, não impede, mas educa para o uso. Que tipo de cuidado, e essa é a questão, porque a segurança digital ela é primordial tanto quanto a segurança física, quando se chaveia a porta para o ladrão não entrar, ou para quando tu tem uma criança pequena, tu tira as coisas que são perigosas do alcance da mão para que ela não se machuque. Então, a internet acaba dando esses mesmos riscos, mas é possível também um uso seguro, né? Tipos de senha, locais em que a criança pode acessar, que não fique escondido no quarto, que tenha acesso. Hoje um celular tem muito mais potencial do que muitos computadores, né? Que tipo de postura o pai poderia adotar e que tipo de
de indicadores de que existe algum problema, ele pode ficar atento. Dizer, aconteceu um negócio ali, eu vi que meu computador mudou, mas o que esse meu filho fez, por exemplo? Como é que eu posso descobrir o que ele fez? A primeira coisa que você tem que cuidar é, dependendo da idade da criança, ela não tem necessidade de ter um computador no quarto dela. Muito boa essa tua fala. Repete, por favor. Dependendo da idade da criança, ela não tem necessidade de ter um computador no quarto dela. Isso foi muito bom falar. Por que ela vai ter um computador no quarto dela? Ela acessa alguma coisa que os pais não podem ver? Não. Deixa então na sala, nos quartos dos pais, na cozinha, em algum lugar que a mãe possa ver o que o filho está sempre acessando. Isso é muito importante. Bem legal. Crianças, por que criança vai ter um celular com acesso à internet? Para jogar joguinho? Então compra um tablet para criança, aqueles tablets próprios para a criança, que vai ter apenas os joguinhos indicados pela Google, pela Apple, que é para crianças utilizarem. Entende? Se você for pesquisar, tem exatamente equipamentos próprios para a criança usar. Que ele já vem com toda uma restrição de conteúdo do que a criança pode acessar e não pode. A segurança digital é muito importante. Inclusive, não existe nenhum precedente, vamos dizer assim, um estudo na história que mostre qual é o efeito do excesso de internet na vida da criança, do adolescente, no crescimento. A gente vê às vezes, né, na internet, e vê na internet de novo, né, nosso assunto é esse, de crianças que ficam apavoradas, entram em pânico quando a mãe tira o telefone delas. E outras que ficam hipnotizadas porque estão olhando para aquela telinha, tanto o celular quanto o computador. E isso cria uma dependência, e isso é muito, muito perigoso. O que eu vejo bastante é, a criança tá meio hiperativa, ela quer brincar, quer tá correndo, o pai tá cansado do trabalho, tá estressado, e aí pra criança parar de incomodar ele, de puxar a perna dele, de querer brincar com ele, o pai vai lá, abre um vídeo no YouTube e vai dar na mão da criança. Gente, não, né? Isso não é legal. Você, em vez de dar atenção para o seu filho, entregar um celular na mão de uma criança. Senão toda vez que ela vai querer sua atenção, ela vai associar com o celular. E isso é ruim até pro desenvolvimento da criança. O pai não sabe mais às vezes o que a criança está fazendo. Como é que foi o dia na escolinha da criança. O que a criança aprendeu hoje. Porque a criança chega em casa, quer contar as coisas pro pai, o pai quer assistir, quem sabe, um jornal, a notícia, a novela, alguma coisa assim. E aí a criança tá lá querendo contar pro pai, o pai entrega o celular pra ela, e com o celular ela se aquieta. Isso é um outro lado dessa questão, né? Mas, Christian, bom o nosso papo. A questão da segurança, ela é muito importante. A questão é de postura muito mais do que de privação. Tu pode navegar pela internet tranquilamente, ter cuidados, procurar alguns programas que limitem o acesso a coisas perigosas, se informar, conhecer todas essas questões de internet que hoje são cada vez mais, mudam com muita facilidade, e aí a gente às vezes está atualizado, semana que vem a gente não está mais. Mas muito bom o nosso assunto, muito bom o nosso papo. Palavras finais. Cuide dos seus filhos, cuidem o que eles estão acessando, isso é muito importante. Pessoal de casa, obrigado pela companhia, um forte abraço para cada um de vocês e fiquem bem. Feito, pessoal, um abraço para todo mundo.